Essa fala é de 1999, mas, convenhamos, ela soa assustadoramente familiar, né? Ela foi um dos destaques no relatório sobre os atos de 8 de janeiro e, olha, ela meio que captura a essência do que a gente vai analisar aqui. Um sentimento antidemocrático que, na verdade, nunca foi embora. Ele só se transformou. O que é que 1964 e 2023 têm em comum? Além, é claro, do óbvio ataque à democracia. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na anatomia desses dois momentos. A ideia é investigar os padrões, as táticas e, o mais importante, tentar tirar algumas lições que a história nos oferece para o presente. Bom, então qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa lá em 1964 para entender a conspiração por trás do golpe, depois damos um salto para 2023 e o ataque digital. Na terceira parte, a gente conecta os pontos, buscando os ecos do passado, e por fim, vamos discutir o que tudo isso significa para a defesa da democracia hoje. Então, vamos começar voltando no tempo. Para entender 1964 de verdade, não adianta só olhar para os grandes centros. A conspiração foi muito mais espalhada, sabe? Foi capilar. A gente vai usar a cidade de Diamantina, em Minas Gerais, como um estudo de caso para ver como o golpe foi construído a partir da base, bem no nível local. E tudo isso, de certa forma, começa com uma grande mentira. O Plano Cohen foi tipo a fake news original do Brasil. Um documento completamente falso, mas com um propósito muito, muito real. Criar um inimigo, o tal do comunista, para justificar um golpe. Essa tática de criar um pânico moral se tornou a base para o que viria décadas depois. E a conspiração, ela se enraizou de um jeito bem profundo na sociedade. Numa cidade como Diamantina, por exemplo, a igreja pregava contra o perigo vermelho, lá do púlpito. O batalhão do exército virou um centro de planejamento. A imprensa local ajudava a dar uma cara de legitimidade para o movimento. Políticos, empresários e até cidadãos comuns participavam ativamente, alguns chegando a denunciar os próprios vizinhos. Era, de fato, uma operação coordenada em muitas frentes. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente qual era o campo de batalha daquela época. A guerra de informação era travada no papel, nos jornais impressos. O Estado, com órgãos como o DOPS, monitorava de perto quem publicava o quê. O controle era centralizado e a vigilância era física, presencial. Agora, vamos dar um salto de quase 60 anos no tempo. O objetivo de desacreditar a democracia continua o mesmo, mas as ferramentas e o campo de batalha mudaram completamente. A gente entra agora na era do ataque digital. Se lá em 1967 e 64 o grande inimigo era o comunismo, que era um conceito até bem definido, o relatório da CPMI de 2023 aponta para um fantasma novo, o tal do marxismo cultural. É um termo super vago, né? Funciona como um guarda-chuva conspiratório para demonizar um monte de gente, de feministas a defensores dos direitos humanos. Dá uma olhada nesse diagrama. Ele mostra bem essa natureza toda expansiva da teoria. Diferente do Plano Cohen, que apontava para um inimigo de fora, o marxismo cultural identifica incontáveis inimigos espalhados dentro da própria sociedade. A estratégia é criar essa percepção de uma guerra cultural interna, que está em todo lugar. E aqui a gente vê a mudança na comunicação. As reuniões secretas em quartéis e igrejas foram trocadas por redes digitais. À esquerda, um coronel incitando abertamente no Twitter, para todo mundo ver. À direita, uma mensagem de WhatsApp bem mais reservada, discutindo qual força apoiaria um golpe. A conspiração ficou descentralizada, viral e, muitas vezes, criptografada. O relatório da CPMI revela um arsenal digital bem sofisticado. A gente está falando de milícias organizadas agindo, às vezes, de dentro do próprio Estado para inundar as redes com desinformação. E elas contam com a ajuda dos algoritmos, que acabam favorecendo o conteúdo extremista e criando bolhas, as tais câmaras de eco que isolam as pessoas da realidade. O resultado final, e talvez o mais assustador, é a manipulação psíquica, um bombardeio sem fim de mentiras e contradições que deixa as pessoas exaustas e confusas. Certo. Agora que a gente já analisou os dois momentos separados, vamos colocar um do lado do outro. É aqui que os padrões começam a ficar assustadoramente claros. Esse talvez seja o ponto central. A estratégia evoluiu de uma tomada de poder centralizada militar para uma erosão lenta e gradual das instituições. O inimigo deixou de ser uma ideologia que vinha de fora, o comunismo, e virou uma conspiração interna e difusa, o marxismo cultural. A comunicação saiu dos jornais e púlpitos e foi parar nos algoritmos e aplicativos de mensagem. E a arena de batalha mudou dos quartéis para a nuvem digital. E essa é a mensagem principal. A tecnologia é nova,
A velocidade é outra, mas a receita do bolo, a cartilha de criar um inimigo, espalhar o medo e minar a confiança nas instituições, essa é perigosamente constante. Entender esses padrões não é só um exercício de história, né? É fundamental para a gente ter uma ideia de como defender a democracia hoje e principalmente no futuro. A estratégia moderna, como aponta a CPMI, não é um ataque de uma vez só, mas sim uma guerra de desgaste. O objetivo é enfraquecer os pilares da democracia aos pouquinhos. E como se faz isso? Atacando a credibilidade do judiciário, aparelhando o Estado com militares, armando a população para criar um clima de instabilidade e usando a máquina de inteligência para perseguir opositores. Cada uma dessas ações é uma peça nesse processo de corrosão. E essa é talvez a lição mais importante de todas. A ameaça não é um raio que cai num céu azul. É uma corrosão lenta, metódica, que acontece todo dia, tweet a tweet, até o ponto em que os pilares da democracia ficam frágeis demais para se sustentar. E com isso, a gente termina com uma pergunta no ar. Dizem que a história não se repete, mas ela rima. Se a gente já conhece essa rima, se a gente sabe que essa tática de criar pânico, usar desinformação e atacar instituições é um padrão, a grande questão que fica é como a sociedade pode se tornar mais resistente e mais rápida para identificar e neutralizar essas ameaças antes que seja tarde demais.